Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o sistema real simbólico imaginário, né, articulando os nós borromeanos de Lacan. Eu não vou assumir, né, que todo mundo que está aqui assistiu a palestra, mas está no site, se alguém quiser. E os conceitos que eu apresentei da última vez, eles não deixam de se escrever, né, eles estão intrínsecos na clínica lacaniana, e isso requer um retorno da nossa parte antes de chegarmos no tema de hoje, que é o corpo. Né? Então, vou começar sempre com um aquecimentozinho, né, de uma citação de Lacan, que começa assim, Seminário 20, página 149. O corpo, ele deveria deslumbrá-los mais. De fato, é mesmo o que deslumbra a ciência clássica. Como é que ele pode funcionar assim? Um corpo, o de vocês, não importa que outro, aliás, corpo que se movimenta para lá e para cá, é preciso que ele se baste. Então, vou começar aqui uma revisãozinha dos conceitos de real simbólico imaginário. Né? Cronologicamente, temos primeiro o imaginário, que é o registro da imagem. Lacan passou por um pequeno período inicial entre sua tese de doutorado e o começo do seu seminário em 54, no qual seu foco se voltou para a constituição do eu. O imaginário necessariamente se constitui nesse período lógico e não cronológico, onde a criança percebe a sua imagem no espelho. Né? Então, o seu texto sobre o estágio do espelho é uma sumarização importante desse período e pode ser encontrado nos escritos. Mas eu queria que a gente pensasse assim, em um infans, em uma criança vista como um pedaço de carne com olhos. Né? Aproximadamente entre os 6 meses e 2 anos, ela é introduzida a sua própria imagem refletida em um espelho. Eu coloco entre aspas, porque, obviamente, nem toda criança é necessariamente colocada na frente de um espelho. Né? O importante aqui é que um grande outro, devolva o olhar da criança com uma integralidade dessa imagem. Antes disso, antes desses 6 meses, os membros das crianças, tipo os braços, as pernas, o movimento da cabeça, ela não tem o controle do tônus muscular suficiente para que ela se perceba como um corpo unificado. Então, o bebê humano nasce precoce, ele não tem a capacidade de se perceber no começo. E é no estágio do espelho, de acordo com Lacan, que a criança se unifica imaginariamente. E esse estágio se dá em 3 etapas. Uma primeira etapa é aquela do duplo, na qual a criancinha encontra no espelho uma imagem que ela percebe como um outro. Então, pensa numa criança, num bebê de tipo 6 a 2 anos, que você coloca ele na frente de um espelho e ele percebe essa outra imagem que ele vê no espelho como um outro. Aí depois ele precisa passar por uma fase da imagem, na qual o sujeito se confunde com a imagem. Tem um transitivismo aí. Então, quem que é que está fazendo esses movimentos? Sou eu ou sou esse outro? E é só numa terceira etapa, que é a fase da formação do eu, né, que o sujeito se reconhece nessa imagem, essa imagem está investida de um valor por esse grande outro, e ela é integrada no sujeito como um eu. Ao assumir que o que se está se refletindo no espelho é parte de si, a consciência consegue tomar um corpo nesse eu. O ponto importante é que essa forma, né, situa a instância do eu na linha da ficção, porque o que a gente vê no espelho não é precisamente o que a gente é, mas esse é o máximo do corpo real que a gente consegue chegar. E ainda nesse texto do estágio do espelho como constituição do eu, de Lacan, podemos ver que a ordem imaginária é constituída no estágio do espelho e tem como base essa imagem corporal unificada. Por isso a gente tem essa ilusão que o eu é uma instância unificadora, né, como se fosse o eu que comandasse as nossas vidas. E é no imaginário que a gente encontra os significados, que criamos a nossa relação com a realidade. Sem ele, a gente não tem uma relação com todo mundo na realidade. É difícil a gente conseguir um meio termo ali sem esse imaginário. Então, para o imaginário, a gente tem os termos imagem, narcisismo, significado e pequeno outro, porque o pequeno outro é o que a gente vê no imaginário. Já com o seu retorno a Freud, Lacan iniciará seu seminário dando a primazia a um segundo registro psíquico, que é o simbólico. Nele,
o campo da linguagem e da função da fala ganha o seu destaque, né? Então, ele é influenciado pela linguística de Saussure e a antropologia estrutural de Lévi-Strauss. Ele vai designar o simbólico como um sistema de trocas regido por uma lei, que são as leis dos significantes, que são a metáfora e a metonímia, e da proibição do incesto. Essa é uma segunda lei, que irá sobredeterminar as escolhas do sujeito. O inconsciente, como a gente fala, no simbólico, não é a nossa parte sombria, não é a nossa sombra, não é algo individualizado, né? O inconsciente é uma forma social, ele é um efeito de trocas simbólicas. A gente fala que o inconsciente é estruturado como uma linguagem na medida que ele se expressa atrás da fala. O inconsciente, nesse período de Lacan, ele é latente. O que isso significa? Que a gente tem que pensar ele como algo que vai, interpela a fala do sujeito e volta a desaparecer. Ele se mostra em um instante, que é através desses xistes, desses lapsos, desses sonhos, desses sintomas, desses atos falhos, e deixa de aparecer no instante seguinte. O sujeito do inconsciente, se mostra entre os significantes. Falando nisso, em um nosso último encontro, uma dúvida surgiu na qual eu não esclareci direito e que me perturbou um pouco, que é a definição de significante e significado. Né? Esse Lacan pegou do signo de Saussure, que foi um novo método para entender a linguagem, que é, no final das contas, o nosso material de trabalho como psicanalistas, né? A linguagem. E, resumidamente, a linguagem é composta por um sistema de signos, aquilo que representa algo para alguém, e só é definido através de outro signo. Ele possui duas partes. O significante, que é a parcela material do signo linguístico, que é o som, as letras, que é o que compõe a palavra, por exemplo, né? E já o significado seria o conceito, que é a ideia associada à palavra que, a posteriori, introduzimos no significante. A inovação lacaniana foi colocar a importância no significante, não no significado. O ponto de ligação na cadeia de signos, e não seus significados, mas os seus significantes, que é o que é importante. É a direção do significante pela cadeia que levaria ao desejo no seu movimento metonímico. Então, o desejo metonimicamente vai se movendo pela cadeia, ou também no seu movimento metafórico que levaria ao sintoma. Isso é de acordo com esse primeiro Lacan. O legal do significante é que ele pode ser decomposto em fonemas ou letras. E o inconsciente vai brincar com isso. Ele vai se apropriar dessas partes e vai separando e juntando para se articular. É pela associação livre, então, que a gente recupera essas associações do próprio significante, do próprio inconsciente. Vale a pena ir atrás dos exemplos que está na instância da letra, nos escritos, mas é também importante a gente lembrar de que uma das diferenças entre a primeira e a segunda clínica de Lacan é a homogeneidade e independência dos três registros. Então, no primeira clínica, a gente tinha o simbólico como regente, e na segunda clínica, nenhum dos três registros é realmente o que rege os outros dois. Né? Com isso, o significante vai para o lado simbólico e o significado vai para o lado imaginário, sendo a cadeia significante uma intersecção entre o simbólico e o imaginário. Acho que para terminar essa revisãozinha, eu vou falar do real. O real é aquilo inominável, irrepresentável e, portanto, traumático. Ele não ganhou muito espaço na primeira clínica, mas é com certeza a estrela da segunda, né? Lacan vai de um inconsciente transferencial e decifrável, ou seja, uma clínica onde o sujeito suposto saber, encarnado pelo analista, tentaria chegar a um significante mestre pela cadeia, para um inconsciente real e indecifrável. A gente não tem mais uma resposta para o sintoma e não existe um sentido no inconsciente. O psicanalista da segunda clínica implica o sujeito em um savoir-faire, em um saber fazer com o seu sintoma. Se você está repetindo um sintoma, deve ser porque ganha algo com ele. Agora, aprenda a fazer algo com isso e crie novas formas de lidar com a vida. É isso que a gente vê na segunda clínica.
O que importa agora para a gente é o gozo, é a parte real do sintoma que alimenta a repetição. O gozo seria o balanceamento entre o prazer e o desprazer. É uma nostalgia do objeto perdido da completude imaginária que a gente não cansa de buscar nos nossos sintomas. É o gozo que revela o impasse na simbolização. E Lacan inventa seu objeto A para formalizar esse impasse. O gozo aponta para o corpo. É nele que se manifesta o objeto A como um fazer, seja por um delírio, por uma passagem ao ato, por sintomas, por lesões psicossomáticas, etc. Então a gente precisa pensar o gozo como um real incognoscível. É um impossível de ser representado pelo simbólico, mas que não cessa de aparecer nos atos dos nossos pacientes. Não é uma experiência nem de satisfação, nem de desprazer. É algo da pura experiência vivida, essencialmente inconsciente. A gente vê o gozo acontecer quando o analisando tenta explicar uma ação que ele fez, mas ele não consegue. Ele fala, tipo, eu simplesmente fiz. Eu não sei por quê, mas eu fiz. Ele não percebe que não apenas fez, mas como repetiu algo que já tinha feito antes. E a neurose, que é onde imagino que a maioria de nós se encaixa, é interpelada por 3 tipos de gozo, que é o gozo fálico, o gozo sentido e o gozo do grande outro. Entre o simbólico e o real, a gente encontra o gozo fálico. Entre o real e o imaginário, a gente encontra o gozo grande outro. E, por último, o gozo sentido, como eu já disse antes, se encontra no par significante e significado, entre o simbólico e o imaginário.